Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe como a Igreja Cristã Maranata funciona fora do Brasil? Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas saibam como é, conhecem. A igreja tem um padrão de construção, o padrão de culto. Em qualquer lugar do país, a gente, ao ir a uma igreja cristã maranata, a um dos nossos templos, a um dos nossos locais de culto, a gente vive um culto muito parecido, no mesmo modelo. É inclusive uma das características da unidade da igreja cristã maranata em todo o país. Mas e lá fora? Como funciona? Mais especificamente, na Europa Central, como é que são os cultos lá? Hoje você vai ficar sabendo mais sobre isso. Eu recebo aqui no Manaim Entrevista o pastor Ricardo Bravin para falar sobre a obra na Europa Central, a obra como ela é ali na região da Europa Central. Está no ar o Manaim Entrevista. Glória a Jesus, vamos então começar. E agora você está vendo aqui comigo, pastor Ricardo Bravin. Ricardo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Josias, a paz do Senhor também a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes da Rádio Manaim. Muito bem. Ricardo, você está hoje ali, você mora na Suíça, não é isso? E você está responsável pelas igrejas na Alemanha, Berlim, Munique, Morai, também na Hungria, Suíça, em Geneva, né, que tem a obra lá, e você está responsável por todas essas igrejas nessa região que fica ali na América Central. Europa Central. Na Europa Central, tá certo, desculpa. Mas ao mesmo tempo você continua pastoreando uma igreja aqui no Brasil, não é isso? Exatamente, meu irmão. E isso se dá porque atualmente eu tenho morado um mês no Brasil, e 20 dias na Europa. 40 dias no Brasil, 20 dias na Europa, essa é a média de permanência minha no Brasil e na Europa nesses últimos meses. Nesses últimos meses. Há um aspecto que é interessante as pessoas terem conhecimento, é que o nosso ministério, por uma questão de opção, é um ministério voluntário. Então, quando você diz que mora no Brasil e na Europa, na verdade, você não tem essa realidade de vida por conta do ministério, não por conta do seu pastoreio, mas da sua atividade profissional. Isso. Essa minha situação de morar entre Brasil e Europa, entre Brasil e Alemanha, se dá em função da minha atividade profissional, que é inclusive já de muitos anos. Ela não é nova. Eu, desde de solteiro, de quando eu tinha 25 ou 24 anos, que eu viajo regularmente, várias vezes por ano, entre o Brasil e a Alemanha. Você exerce advocacia, você é advogado? Eu sou advogado. Muito bem, então é nessa área profissional da advocacia que você faz esse trabalho? Exatamente, na área de advocacia, sobretudo com foco na advocacia para bancos. Para bancos, muito bem. Bom, como é que funciona essa relação, que é objeto dessa edição do Manaim Entrevista, como é que funciona essa relação com a igreja ali na Europa Central? Bom, pois bem, hoje eu estou pastoreando 3 igrejas na Alemanha, uma igreja em Geneva, mas em Geneva nós temos um pastor que está sob a minha coordenação, pastor Melk, que mora em Itália, portanto vizinho ali de Geneva, ele gasta poucas horas para assistir a igreja, e também uma igreja em Budapeste, na Suíça. E a administração disso tudo, ela não é uma tarefa fácil, porque como eu permaneço 3 a 4 semanas a cada 40 dias na Europa Central, eu me divido um final de semana para cada igreja na Alemanha. Na Suíça não, porque nós temos um pastor ali que cuida só do rebanho de Geneva. Mas nos rebanhos de Alemanha, eu me divido um final de semana em cada uma dessas igrejas. Geralmente, gastamos um sábado visitando os irmãos e um culto à noite, e o culto no domingo pela manhã, visitando os irmãos também no domingo à tarde, no horário que não coincida com a escola bíblica dominical,
para que os irmãos recebam a escola bíblica dominical, que lá é à tarde por conta do fuso horário. Do fuso horário. Nós temos 5 horas de frente. Eles recebem no mesmo instante que nós estamos recebendo aqui no Brasil. Exatamente. Nós temos hoje, não foi objeto da pergunta, mas é importante destacar, nós temos uma equipe de tradutores de alemão para português, formada por 5 irmãos, de modo que todo evento, todo seminário, escola bíblica dominical, todo evento oficial do presbitério sofre tradução simultânea para o idioma alemão. E nós temos, um dado que eu vou passar aqui, nós temos uma média de 800 visualizações por evento no YouTube, no idioma alemão, a cada transmissão. Que coisa maravilhosa. É importante você saber uma coisa. Todos os eventos da Igreja Cristã Maranata, a gente tem utilizado com muita força a nossa estrutura de comunicação, e os nossos eventos hoje eles são feitos, né, são com tradução simultânea, e nós temos a tecnologia para isso, em 8 idiomas. Um deles é o alemão, e o pastor Ricardo Bravin é quem faz essa administração, essa gestão dos nossos tradutores no idioma alemão. Nós estamos falando aqui de Suíça. A Suíça ela tem áreas com idiomas diferentes, né? Exatamente. A igreja em Geneva hoje ela é no idioma francês, porque Geneva tem o idioma francês como língua oficial. A igreja em Friburgo, na Suíça, ela é de idioma alemão. Essa igreja eu continuo assistindo, porque os irmãos são de idioma alemão, então eles precisam de uma assistência no idioma alemão. Inclusive são irmãos locais, suíços mesmo. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essa característica dos nossos irmãos nessa região, para você abrir mais um pouquinho. Mas há uma pergunta que eu quero fazer. A gente tem a oportunidade de viajar e conhecer outros países e irmãos de outros países. E uma coisa que é maravilhosa no culto é exatamente a mesma unidade, a mesma característica do culto que nós temos aqui. Né? Os louvores cantados no idioma local e, a depender da demanda, a palavra transmitida no idioma local ou em língua portuguesa, com tradução simultânea, mesmo lá no local, né? Mesmo o culto presencial. Mas apesar do culto ser o mesmo, nós temos diferenças culturais que são claríssimas, importantes. Como é que é lidar com essas diferenças culturais? Muito bem. Então, eu vou responder a essa pergunta fazendo alguma separação entre as igrejas que nós estamos pastoreando ali, que eu estou pastoreando ali. Eu começo com Monhai. Monhai é uma igreja onde praticamente não existe brasileiros. É uma igreja formada por alemães e por irmãos de origem eslava. Então eu tenho lá russos, bielorrussos e ucranianos. Certo? Essa igreja, toda a estrutura de culto é 100% em alemão. Não existe nada em português nessa igreja. Então, quando eu falo estrutura de culto, eu me refiro também à estrutura de trabalho da igreja. Todo o trabalho de criança, intermediários, adolescentes, as aulas são em alemão, o culto em alemão, quem faz o louvor faz em alemão. Inclusive, os obreiros que nós temos lá, eles não falam português. Né? São 3 obreiros locais, um é alemão, 2 são alemães, nativos alemães, e um é ucraniano. Então, eles não têm o idioma português. Então, toda a estrutura de culto é alemão. Quando eu prego lá, eu prego em alemão. As visitas que fazemos aos irmãos, elas são em alemão. O culto em si, ele é absolutamente o mesmo culto que nós temos aqui. Os hinos são os mesmos que cantamos aqui, todavia, em alemão. Mas são os mesmos hinos. A mesma mensagem, a mesma estrutura de culto. A mesma doutrina. A mesma doutrina, não muda absolutamente nada. Mas o que há de diferente em relação a uma estrutura de funcionamento das nossas igrejas no Brasil? Em primeiro lugar, é que os nossos cultos presenciais são apenas nos finais de semana. E por que isso? Porque os irmãos moram longe. É comum que um irmão more a 100 quilômetros da igreja, o outro more a 200, o outro a 70. Então,
praticamente impossível que se tenha uma estrutura de culto como nós temos aqui, a reunião de senhoras presencial na quarta-feira, o culto de assistência na quinta. Isso não existe lá, não tem condições Não de há fazer. viabilidade para isso. Não há viabilidade. Todavia, fazemos esse trabalho de forma online. Uhum. Então, há o trabalho de senhoras na quarta-feira, online. O culto de assistência, de oração na quinta-feira, também online. E nos fins de semana, os cultos presenciais. Essa é uma diferença. Uma segunda diferença. A segunda diferença é sobretudo, quando eu me refiro aos irmãos que estão em Monrai, é que os irmãos, por natureza, eles não têm esse calor humano que nós temos no Brasil. Que é uma característica do próprio Que é uma povo. característica do povo brasileiro, que está ligado à cultura, está ligado ao clima, certo? Então, não há esse calor humano que nós temos ali. Sobretudo, né, nos meses de setembro até maio do outro ano, que predomina um frio muito grande. Então, essa questão do frio e da característica do povo faz com que você entenda que é um pouco diferente do Brasil. Termina o culto, os irmãos não ficam muito tempo conversando e se confraternizando. Os irmãos que querem assistência recebem a sua assistência, mas não há esse calor humano que existe no Brasil. Terceira característica, trabalho de visitas presenciais nos lares. Você precisa marcar com muita antecedência. Não existe, como às vezes acontece no Brasil, de terminar um culto e sem que haja uma programação prévia, o pastor fazer uma visita na casa de alguém. Isso tem que ser marcado com antecedência. Antecedência de dias. Porque isso é cultural. Isso é cultural. Todavia, são costumes que em nada interferem no culto, na doutrina, na realização da obra. A experiência com o Senhor dos nossos irmãos lá é a mesma que vivemos Os dons aqui. espirituais, consulta a palavra, a reunião do culto profético, tudo funciona da mesma forma que funciona aqui. Só que nós nos adaptamos para respeitar a cultura de cada um. Então, quando eu faço as minhas programações de ir a Monrai, eu, com 10 dias antes, eu faço contato com os lares, marco as visitas, então eu já chego no fim de semana ali na cidade com tudo preparado, com tudo pronto. E aí a programação ela é cumprida, o nome do Senhor glorificado, pronto. A obra é E realizada. a obra foi realizada. Você falou sobre Monrai, que tem esse perfil, claro, alemão, né? E os demais, como é que é essa relação? Brasileiros e Muito nativos. Muito bem. Em Munique, nós temos uma proporção de 60% de brasileiros e 40% de alemães. Já existe mais brasileiros. Então, em Munique, nós temos uma situação um pouco diferente do que acontece em Monrai. Todavia, nada muda em relação à realização da obra, porque os irmãos que estão ali, eles já estão ambientados. E muitas vezes eles são casados ou casadas com cônjuges nativos, que acabam, e por conta disso acabam adquirindo os costumes, então nós respeitamos da mesma forma. Mesmo sendo um lar de um brasileiro, ali as visitas são marcadas com antecedência, a assistência é feita, enfim. Mas em Munique nós temos uma divisão de 60 a 40 entre nativos e locais. Lembrando que há também irmãos de outras nacionalidades, que não são nem alemães e nem brasileiros, mas que estão ali servindo ao Senhor. Nós temos um irmão da Coreia, é um instrumentista, um servo de Deus. Ele conheceu o Senhor na Coreia, teve uma experiência com o Senhor na Coreia, veio para a obra, é um instrumentista, está ali conosco. Não fala português, fala o alemão, né? E está ali servindo o Senhor conosco. Aliás, é uma característica muito comum na Europa, você ter imigrantes entre os países da Europa mesmo, ou da Ásia. Você tem... É uma coisa muito comum, exato, né? Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, uma família italiana. E a família ela se mudou. Tem poucas semanas eles retornaram para a Itália, mas ficaram muito tempo conosco ali em Munique, italianos. Muito bem. Uma das características da
da obra, você já tocou nesse assunto, é a unidade doutrinária. Você já falou, inclusive, sobre a EBD, que ela acontece simultaneamente no mesmo horário da nossa aqui, naturalmente, com a diferença de fuso horário lá. A Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata é o que a gente pode dizer o cerne, né, da doutrina, ou seja, em torno da Escola Bíblica Dominical e daquilo que tem sido transmitido na doutrina, ou de doutrina na EBD, a gente acaba vivendo, né, ao longo de toda a semana e nessa sequência, ou seja, a EBD é feita numa sequência de conteúdos e que a igreja toda, a Igreja Maranata, a obra do Espírito Santo de Deus toda vive em torno dessa sequência. Como é que é isso lá? Qual a importância da EBD para essas igrejas na Europa Central? Muito bem. Falar da importância da EBD para nós na Europa Central é alguma coisa que nos traz muita alegria. Até porque hoje, para nós, a EBD ela não é somente importante, ela é um eixo básico, ela é um fundamento de tudo que está acontecendo nas igrejas na Europa Central, e eu falo aqui pelas igrejas onde estou responsável. Para se ter uma ideia, pastor Josias e demais irmãos que nos ouvem, o culto de segunda-feira nosso é um culto online. E é o culto onde nós estudamos as respostas das perguntas que foram formuladas no domingo anterior. Esse culto de segunda-feira é o culto que nós temos o maior número de participantes. Ele supera o culto das senhoras, ele supera o culto de quinta-feira, que é de assistência. É um culto onde todas as 3 igrejas de Alemanha, incluindo os irmãos que estão na Hungria, se reúnem no mesmo link. Nós nos reunimos todos no mesmo link, já que é online, não faz sentido dividir. E é um culto onde a participação dos irmãos ela chega a quase 100%. Que coisa maravilhosa. E outro detalhe, não só uma participação passiva, de estar ali ouvindo, uma participação ativa de sugerir respostas, de trazer um complemento, de trazer fazer um comentário, trazer um entendimento. Irmãs, irmãos, varões, a igreja de uma maneira geral participa ativamente das respostas, do estudo das perguntas. Para você que está nos assistindo e eventualmente não está acostumado à Escola Bíblica Dominical, nós transmitimos esse programa também pela TV. Vale uma explicação rápida aqui, que a Escola Bíblica da Igreja Cristã Maranata, a didática utilizada é de apresentação de uma sequência de perguntas e a igreja passa a semana estudando essas perguntas, como o pastor acabou de colocar aqui, propondo respostas, fazendo comentários, ampliando o entendimento, ampliando o alcance, para que no domingo seguinte haja, então, as respostas a essas perguntas, uma abordagem é feita respondendo essas perguntas, e então novas perguntas são feitas para a próxima semana. E a igreja, em todos os lugares, assim é no Brasil, como estamos vendo aqui também no exterior, ela trabalha isso, a igreja se reúne para trabalhar, as igrejas ou grupos de assistência, né, dentro da igreja se reúnem para trabalhar ao longo da semana. E de fato a Escola Bíblica Dominical, como o pastor Ricardo acabou de colocar, é um eixo em torno do qual todo o conteúdo doutrinário da Igreja Cristã Maranata ele acontece. Há um outro elemento muito importante, que também funciona como uma base doutrinária para nós, e tem sido isso ao longo de décadas, que são os nossos seminários. Nós temos seminários aqui no Manaim de Domingos Martins, desde a década de 70, né, que esses seminários acontecem, e de fato nesses seminários se trata mais com maior profundidade, mais tempo a questão doutrinária. E por conta dessa demanda de seminários, os manaíns eles se multiplicaram no Brasil. Hoje nós temos mais de 80 manaíns no Brasil, alguns no exterior, né? E nós também transmitimos os seminários pela internet e via satélite.
E como é que é a recepção e a participação desses seminários também lá nessa região, na Europa Central? Muito bem, essa pergunta ela é muito importante, porque a resposta dela vai demonstrar uma metodologia de trabalho que nós implantamos nesses últimos 2 ou 3 anos de pastoreio a esses rebanhos e que resultou num crescimento notável das igrejas. Nos nossos cultos, nos finais de semana, quando existe o seminário, quando tem o seminário daqui do Manaim, o culto, eu oriento a igreja que participe do seminário como se fosse o culto. Ou seja, quando nós temos o seminário aqui aos sábados, nós não fazemos o culto e o culto se torna a recepção do seminário. Até porque, pela diferença de fuso horário, você acaba entrando no horário do culto e o seminário está sendo transmitido. Como nós temos 5 horas de fuso, de diferença para frente, quando o seminário começa aqui às 13h30, lá é 18h30. É no horário que todos estão ou indo ou se preparando para ir para o culto. Uhum. Então, ao invés de ir para o culto, recebem um seminário. E isso é uma prática que nós adotamos lá e que tem se revelado ser de muito proveito. De um proveito muito grande para obreiros, para professoras, para a igreja de forma geral. E isso trouxe os seus resultados, que foi o crescimento da igreja, o fortalecimento da igreja e, sobretudo, que eu acho também de muita importância, que é o envolvimento da igreja com o presbitério. Isso é muito importante, é uma coisa que a tecnologia nos permite hoje. Eu frequento e morei e visito a Alemanha desde 1997. E naquela época isso não existia. Então quem morava lá, eu morei lá como jovem e depois, quando casei, nós nos sentíamos um pouco alijados daquilo que acontecia aqui. Isso fazia muita falta para nós. Eu me lembro que quando se cogitava a possibilidade de um pastor nos visitar lá, aquilo era um evento. Era uma festa. Era o evento do ano, um pastor vai vir aqui. Era alguma coisa notável. Nós nos preparávamos para receber a presença de um pastor que às vezes ia lá fazer um culto. Nós nos preparávamos meses para isso, certo? E hoje nós temos essa bênção de receber em tempo real um seminário. Com a mesma bênção que o irmão está recebendo aqui presencialmente, as nossas igrejas estão recebendo lá da mesma forma, o mesmo ensino, a mesma palavra, o mesmo tempo. O dom que se ouve aqui vai se ouvir lá também. Então, esse envolvimento das igrejas locais com o presbitério e com os seminários aqui é uma coisa que eu, de forma particular, prezo e tento fazer o máximo possível, porque isso se traduz em crescimento para a igreja, em fortalecimento das famílias, dos rebanhos. Essa obra que nós vivemos é uma obra maravilhosa por diversos motivos. Um deles é que a gente não simplesmente vive uma doutrina, a gente não simplesmente vive uma religião, mas a gente tem experiências com o Senhor. Em se tratando do trabalho que é feito ali, daquilo que você vive, da sua realidade, você pode citar algumas experiências vividas nesse trabalho, naquela região? Olha, eu posso e me alegro muito. Eu acabei de chegar da Alemanha, cheguei essa semana da Alemanha e eu gostaria de compartilhar 2 experiências que me marcaram muito nessa última viagem, ou seja, nessas últimas 4 semanas. Bem recente. São experiências recentes. A primeira experiência que eu gostaria de compartilhar aqui, nós temos um diácono, e é uma coisa até que é notável, nós temos um diácono russo, ele é ucraniano e a esposa é russa. E ele foi levantado ao diaconato, deve ter uns 40 dias. Uns 2 meses atrás, o Senhor deu essa bênção, esse presente à igreja. Ele foi levantado ao diaconato. E nós fomos lá eu fui lá fazer uma visita para ele, na casa dele, uma visita presencial, para orar por ele, pela esposa, um casal novo, um casal talvez com 3 anos de casamento, 3 ou 4 anos de casamento. E eu tive com essa família, eu vou pedir licença para contar 3 experiências. Claro. Porque só com esse casal são 2 maravilhosas, e depois uma Fique terceira com uma outra irmã.
esse casal estava separado, não por conta de desavenças, mas é porque ela foi para a Rússia resolver problemas pessoais há 10 meses atrás e ela não conseguiu retornar para a Alemanha por problemas de conflito. Ela não conseguiu visto para ir para a Alemanha, por ser russa. E ele na Alemanha. E ela não conseguia autorização para sair da Rússia. E ele na Alemanha, orando para o Senhor abrir uma porta, e isso demorou 10 meses. E chegou um momento que ele fez um contato conosco e ele disse assim: pastor, eu não suporto mais. Eu preciso da minha esposa comigo. Minha esposa está presa na Rússia. Presa no sentido de não conseguir sair da Rússia. Eles não autorizam. O governo alemão não dá o visto para ela, por conta da questão do conflito, porque ela é russa. E nós não sabemos mais o que fazer. E então eu reuni alguns companheiros de ministério e fizemos uma visita online. Ele na Alemanha, ela em Moscou, e os pastores, alguns pastores aqui do Brasil, e fizemos uma visita para esse casal, uma visita online, e colocamos esse motivo diante do Senhor. E oramos pelo casal, e o Senhor deu uma revelação a um companheiro, um pastor. E o Senhor disse assim na revelação: vou agir apressadamente. Resultado de uma visita dos ministérios a esse lar. E aí então, isso foi há uns 2 meses atrás. Agora, nessa minha última viagem, eu fui na casa deles fazer uma visita presencial. Levei um outro diácono comigo, que mora em Berlim. E aí eu vou contar já a segunda experiência. Essa irmã, na hora de nós orarmos pelo casal, eu perguntei: meus irmãos, os irmãos têm alguma necessidade especial para orar? Além dos motivos normais que oramos, né? A saúde, a família. E ela disse assim: pastor, eu tenho um irmão jovem que é um servo de Deus, e a família nossa está desesperada por conta da convocação que a Rússia fez dos homens para irem à guerra agora. Meu irmão não tem experiência nenhuma de guerra e nós estamos em desespero, porque se ele for convocado para a guerra, nós não sabemos o que fazer. Um jovem, 20, 22 anos. Então nós estamos clamando a Deus para ele ter um livramento. E aí então nós oramos. Fizemos a imposição de mãos, fizemos um clamor. O Senhor falou com ela numa interpretação de línguas que ia dar um livramento. E 2 dias depois, a oração foi ouvida. Ele foi liberado e foi autorizado, inclusive, a deixar a Rússia. Glória a Jesus. Para não ter que passar de novo por essa situação. Por essa situação. O Senhor ouviu a oração e ela depois nos ligou, em prantos, chorando de alegria. Pastor, Deus deu uma bênção. Glória a Jesus. Esse é o Deus que servimos. E meu irmão foi liberado. Eu quero contar uma terceira experiência também nessa última viagem. Nós estávamos no culto e o Senhor deu uma revelação na reunião do culto profético de que estaria operando uma cura na vida de uma serva que tinha uma enfermidade grave e incurável. A revelação foi transmitida na hora do culto e, de fato, tinha uma irmã que estava diagnosticada com uma enfermidade incurável. Eu não me lembro de cabeça agora qual era a enfermidade, mas era alguma coisa incurável. E ela recebeu o dom para ela. Ela entendeu que era para ela, glorificou o Senhor e foi fazer exames. E os exames detectaram que ela estava curada. Glória a Jesus. Dias depois ela me ligou e contando a bênção. Pastor, eu estou curada. Que maravilha. Glória a Jesus. E ali nós nos alegramos muito. Uma experiência no culto que o Senhor deu no culto profético. São experiências que nós estamos acostumados, não se entenda nessa expressão acostumados como desvalorizando aquilo que se vive. Pelo contrário, estamos felizes, mas aquilo que temos vivido aqui no Brasil, estamos vendo que os irmãos também têm vivido ali naquela região. Ricardo, quero agradecer pelo seu tempo, por essa conversa que tivemos. É uma alegria, né, vermos que a bênção que estamos recebendo aqui é a mesma bênção que os irmãos estão recebendo lá. Deus o abençoe esse trabalho, e que continuemos recebendo os motivos de glorificação e de alegria, né, diante do Senhor, daquilo que tem sido vivido pelos irmãos ali.
Amém. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui e de poder testemunhar daquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso meio. E quero também deixar uma palavra de agradecimento a toda a equipe da Rádio Manaim, porque para nós ali, que estamos tão longe fisicamente, o trabalho desenvolvido pelos irmãos na dependência do Espírito Santo tem sido para nós indispensável, motivo de muita alegria e que traz para nós um senso de pertencimento. Glória a Deus. Pertencemos à mesma obra e vivemos as mesmas experiências que o Brasil está vivendo, e Deus tem usado a equipe da Rádio Manaim para que isso seja uma realidade. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista, aqui com o Ricardo Bravin, pastor Ricardo Bravin, falando sobre a obra na Europa Central. Deus abençoe, uma boa semana a todos, até a semana que vem. A paz do Senhor.